É claro que hoje a gente vai ter que fatalmente falar mais uma vez aqui sobre o debate que está se dando na internet, a briga na internet entre apoiadores do Hamas e apoiadores de Israel. Porque o que aconteceu foi que, eu falei sobre isso no último vídeo, a gente tem visto as pessoas se dividindo em linhas quase ideológicas aqui, quase esquerda versus direita nesse tópico, mas o que aconteceu foi que nesses últimos dias uma influenciadora conhecida, né, uma ex-atriz pornô chamada Mia Khalifa, que foi conhecida no Brasil por causa da CPI da Covid, principalmente por muita gente, porque um senador do Rio Grande do Sul, Heinz, ele mencionou uma foto da Mia Khalifa, né, ele trouxe uma foto dela para a CPI do Covid, que era uma fake news total, e a Mia Khalifa até brincou que ela viria para a CPI da Covid para falar sobre isso, né? Mas o que acontece é que essa influenciadora, ela fez algumas publicações nas redes sociais apoiando o Hamas, e isso levou a uma série de consequências para ela. Eu quero ler para vocês o que aconteceu aqui e depois analisar alguns pontos que me chamaram a atenção sobre isso no geral, né? Sobre esse tópico no geral, que é o que está dominando o debate hoje. Então, antes de prosseguirmos, eu quero dividir com você uma coisa que eu descobri recentemente que você vai adorar. Eu quero que você conheça hoje a Tech T-Shirt da Insider, que é aquela camiseta perfeita que você estava procurando. Primeiro a gente fala sobre a durabilidade dela. A Tech T-Shirt é feita de modal, um tecido nobre que dura até 3 vezes mais do que camisetas convencionais de algodão. Isso quer dizer que essas peças vão durar por muito mais tempo, pois não tem nada pior do que uma camiseta desbotada, não é? E o conforto? Isso foi o que eu mais adorei da Insider. Você pode usar a Tech T-Shirt durante o dia inteiro sem que ela machuque, incomode ou aperte. Além disso, o tecido ajuda a regular a temperatura do corpo, então você se sente confortável mesmo depois de muitas horas de uso e a roupa ainda fica livre de odores desagradáveis. E você pode esquecer também o pesadelo de passar roupas. A superfície lisa das fibras dificulta qualquer amassamento. Tecidos sintéticos como esse aqui são mais resistentes a amassar, graças à menor absorção de água. Basta lavar, estender e dobrar em seguida que você nem vai precisar passar a ferro. Essa é uma verdadeira economia de tempo. Só lembrando que a Insider disponibiliza tamanhos desde o P até o XGG. Então vá lá no link da descrição e confira todas as opções da Insider. A melhor parte é que aqui você tem um cupom especial de desconto. Basta usar o código ENRI12 para obter 12% de desconto em sua compra. O link, como eu disse, está na descrição abaixo. Basta você ir lá e conferir. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha curtido a minha recomendação de hoje. Eu tô amando a minha Tech T-Shirt da Insider. Então o que aconteceu foi o seguinte, ela fazia conteúdo para Playboy e a Playboy demitiu a Mia Khalifa. Aqui o que surpreende não é o fato da demissão, não é o fato, sabe, da Mia Khalifa demonstrar apoio ao Hamas, mas é que ainda existe a Playboy, né? Porque, pensando aqui no mundo recente, né, a quantidade de conteúdo erótico e pornográfico que tem disponível, me parece quase surpreendente que ainda exista uma revista que faça foto erótica com alta qualidade como a Playboy fazia. Basta pensar que alguns anos atrás a Playboy anunciou que não publicaria mais revista impressa e ainda parece que tem conteúdo online. Eu não sabia disso, então isso me surpreende bastante. Mas a Playboy disse o seguinte aqui em suas redes sociais. Estamos escrevendo hoje para informá-los sobre nossa decisão de encerrar o relacionamento da Playboy com Mia Khalifa, incluindo a exclusão do canal Playboy de Mia em nossa plataforma de criadores. Eles disseram que os comentários dela foram nojentos e repreensíveis. Eles prosseguem. Na Playboy, encorajamos a livre expressão e o debate político construtivo, mas temos uma política de tolerância zero para o discurso de ódio. Esperamos que Mia compreenda que suas palavras e ações têm consequências. Porque ela havia publicado, inclusive, né, entre várias manifestações, que se você não estiver do lado dos palestinos, você está do lado errado da história. E ela também havia sido demitida de uma outra empresa que ela trabalhava, que ela era influenciadora, que é a Red Light Holland, e o CEO da empresa, o Todd Shapiro, publicou o seguinte comentário aqui nas redes sociais. Considere-se demitida imediatamente. Simplesmente nojento. Nojento. Por favor, evolua e se torne um ser humano melhor. O fato de você estar tolerando a morte, a violação, os espancamentos, a tomada de reféns é verdadeiramente nojento. Nenhuma palavra pode explicar sua ignorância. E ela respondeu ao CEO da empresa dizendo o seguinte: estou com todas as pessoas que lutam contra a opressão, agora e sempre. Faça sua pesquisa antes de implorar por meu investimento em seu pequeno projeto. Sou do Líbano. Você é louco por esperar que eu estivesse do lado do colonialismo. Seu maldito esquisito. E ela ficou ainda publicando outras coisas, né, se envolvendo em outras polêmicas por causa desse tópico. A primeira coisa que eu quero comentar aqui tem a ver com essa questão do maniqueísmo na compreensão das questões políticos sociais. Porque há uma tendência natural nas pessoas de tentar distinguir, né, o bem versus mal, esse lado está certo, o lado está errado. Ela diz ali, por exemplo, né, se você estiver do outro lado, apoiando do outro lado, você está no lado errado da história, porque isso elimina, isso priva as pessoas da compreensão das sutilezas da realidade. Quando você vai analisar uma questão, quanto mais você pesquisa sobre ela, mais você percebe como as coisas não são preto no branco. Você tem meandros ali, sutilezas que dificultam bastante a compreensão das coisas. A impressão que dá é que quanto mais você estuda uma coisa, mais complicada ela fica, porque são vários elementos que vão adentrando aquele tipo de análise.
Então, nessa questão de bem versus mal, quando se trata de política ou de lado político, eu compreendo que muitos grupos adotam essa postura, né, de bem versus mal, porque isso ajuda no engajamento, isso ajuda a trazer pessoas para o seu lado, isso ajuda a vender essa noção de que é tão simples assim, que se você não compreende isso, você é um burro ignorante, mas raramente se adequa ao mundo tal qual ele é. Só para você ter uma ideia sobre isso, eu vou recomendar para vocês aqui um documentário chamado Bitter Lake, que é do documentarista Adam Curtis. O Adam Curtis é um grande documentarista, talvez um dos melhores da atualidade, e nesse documentário ele mostra essa construção dessa narrativa, feita pelo Ocidente em parte, do bem versus mal. E aí o que ele mostra ali é que nessa construção desse imaginário, o que acontece é que esse discurso anti-Ocidente, que inclusive fundamenta muitos grupos terroristas pelo mundo, ele é, em parte, já consequência de uma aliança feita entre Estados Unidos e Arábia Saudita. E nessa aliança, o que aconteceu foi que o Ocidente, ou os Estados Unidos pelo menos, fingiu não ver a vertente extremista saudita, que foi o que permitiu um discurso anti-Estados Unidos. Então muitos grupos terroristas ao longo do século XX e XXI, eles beberam dessa fonte, né? O Hezbollah, por exemplo, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, e todos eles partem dessa leitura extremista do Islã, que tem a sua base, né, que tem a sua fonte na Arábia Saudita, que é uma aliada dos Estados Unidos, como eu falei, e isso foi alimentando toda essa retórica. O fato é que não foi sempre assim. Embora hoje haja muitas vertentes extremistas do Islã, se a gente pensa na história da religião e dos países islâmicos, a gente percebe que durante muitos anos, muitos séculos inclusive, o Islã foi muito mais tolerante, respeitoso, com diversidade cultural, com diversidade étnica, com diversidade religiosa do que era o cristianismo, né? Basta pensar, por exemplo, na dominação moura aqui na Espanha, na dominação islâmica aqui na Península Ibérica. Durante séculos, eles foram muito mais respeitosos e acolheram no seu interior aqui os diferentes povos que viviam em harmonia, que viviam numa sociedade que era muito desenvolvida intelectualmente. Tanto que o legado nosso, né, que a gente tem hoje de obras dos gregos, chegaram via povos islâmicos. Eles preservaram esse conhecimento que depois é reintroduzido no mundo ocidental. Mas era uma sociedade muito desenvolvida e que era tolerante. Em contraposição ao mundo medieval cristão da época, que era intolerante religioso, que perseguia outras religiões, que perseguia hereges e que depois culmina na Inquisição espanhola e portuguesa. Então não é inevitável, não é, uma ligação necessária entre extremismo, fundamentalismo e Islã. Isso é uma coisa bem recente, na verdade. Mas é claro que, dadas as conjunturas históricas, o que aconteceu no Oriente Médio durante o século XX, isso foi levando nesse sentido. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com esse discurso da Playboy, né, de livre expressão, como eles defendem isso, mas não toleram um discurso de ódio, porque isso tem a ver um pouco com a compreensão das consequências daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, né? Então, assim, a Mia Khalifa tem todo o direito de defender o que ela bem entender, né? É formada em história, então deve ter uma compreensão razoável dos processos históricos, mas também isso não a torna imune de consequências. Quando ela vai lá e defende um grupo, né, como o Hamas, que é considerado como terrorista por muitos países do mundo, é claro que ela vai ter consequências pela fala dela. É alguém que resolveu se manifestar publicamente em defesa dos palestinos, tudo bem, a gente compreende aqui que haja uma afinidade com os palestinos e também a noção de que é um grupo que está sendo oprimido pelos israelenses durante um bom tempo, mas quando ela vai lá e demonstra suporte ao Hamas, isso certamente se volta contra ela. Então agora ela foi demitida de 2 empresas e integra esse jogo simplificado de posicionamentos que não são tão simples assim. E isso é uma coisa que as pessoas perdem em perspectiva também, né? Eu acho que existe uma noção de que você deveria tomar partido, sendo que você não precisa tomar partido, você pode se opor aos 2 grupos, tanto ao Estado de Israel quanto a um grupo terrorista como o Hamas, você pode se opor aos 2, e você pode inclusive não se manifestar, né? Você observar o que está acontecendo ali, se você não tem uma opinião sobre isso, se você não compreende o cenário, se você não tem, noção do que se passa, ou só tem uma noção enviesada que chega através de certos influenciadores ou de certos canais de comunicação da imprensa tradicional, se você não tem uma leitura razoável disso, você não precisa se manifestar sobre isso, você não precisa tomar partido. Então, há uma cobrança, talvez, né, uma cobrança equivocada e injusta que as pessoas que não estão, lendo esse cenário, não estão estudando esse cenário, de tomar posição. E eu acho que isso aqui é um grande equívoco, né? O fato é que você não precisa ter opinião sobre tudo na vida. Pode ter muitas circunstâncias aqui que você pode vir a público e dizer, olha, gente, eu não entendo, não compreendo o cenário, desculpa, não vou opinar, porque qualquer opinião que eu der aqui sobre isso pode ser ou equivocada ou leviana. Então acho que falta um pouquinho também de senso para as pessoas, né? Um pouquinho de
sei lá, de humildade intelectual de reconhecer que a gente não sabe sobre tudo, né? Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, primeiro sobre essa demissão da Mia Khalifa, porque ela demonstrou suporte ou apoio, ou sei lá, algum tipo de admiração pelo Hamas. Como é que você entende a consequência disso, né, de ser demitida das empresas, e também sobre esse discurso de bem versus mal, que é usado por muitos grupos diferentes, não é apenas usado por grupos oprimidos contra opressores, mas também por grupos que seriam opressores contra outros grupos, né? Ah, nós somos vítimas de um complô, de uma conspiração. A gente viu isso com a extrema-direita. A extrema-direita é um grupo basicamente privilegiado e que adota o discurso de bem versus mal porque o grupo inimigo quer destruir valores tradicionais. Então, assim, é um recurso muito recorrente, a gente observa isso em diferentes momentos da história, não é algo inédito, nem sequer vai desaparecer. O discurso maniqueísta de bem versus mal é usado por grupos religiosos, por grupos políticos, por, sabe, mais diversas minorias. Então, assim, é um tipo de discurso simplificador da realidade e que raramente expressa o mundo como ele é. É um discurso que tem um tremendo viés de perspectiva e que força as pessoas a tomarem posição, mesmo sem elas compreenderem a real dimensão dessa escolha. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no canal. Se cuide por aí e até mais. Tchau!